Quem abriu em Romanos 12:10 diz amém. Amém. O tema dessa mensagem de hoje é o princípio da honra. Eu vou falar sobre honra hoje, propositalmente, porque é dia dos pais também, e nossos pais são dignos de honra. Então, Romanos 12:10, creio que você já abriu. Paulo, escrevendo aos Romanos, à igreja de Roma, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Curve sua cabeça por um instante. Pai, nós vamos ser expostos à Tua palavra. E como o Senhor foi gracioso logo conosco, desde o momento que a gente entrou aqui no prédio, mas que o Senhor continue operando, Senhor, agora através da Tua palavra, gerando algo no nosso coração, que venha trazer frutos, Pai. Mas acima de tudo, que a gente tenha revelação daquilo que o Senhor quer trazer a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então no texto acima, Paulo, ele faz algumas orientações aos romanos, à igreja de Roma. E dentre essas orientações, ele menciona a palavra honra. Ele fala para amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. E ele fala assim, preferindo-vos honra. Mas é importante compreender que quando falamos de honra, irmão, já é um princípio estabelecido desde antes da fundação do mundo. Ou seja, desde antes de Paulo mencionar aqui, Deus já tinha uma ordenança, ou seja, o reino celestial, antes de nós sermos criados, antes da terra, do ser humano ser criado, no reino celestial onde Deus sempre governou, esse princípio já era estabelecido. Então os anjos, os arcanjos, os seres celestiais já honravam o Senhor no céu, ou no lugar celestial. Mas quando você que lê a Bíblia e sabe, né, em um dado momento lá um ser chamado Lúcifer, querubim ungido pelo Senhor, ele se rebela contra Deus, né, ele tem no coração ali, é contaminado e tende a querer se igualar ao Senhor, ou até mesmo estar mais alto que Deus. Ele se rebela contra o Senhor, ele quebra esse princípio da honra, e aquele querubim ungido, que vivia e convivia ali com os seres celestiais, por conta de quebrar esse princípio da honra, agora é expulso do céu. Então o querubim ungido agora é a serpente caída, que é Satanás. Por quê? Porque quebrou o princípio da honra estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Então você compreende que Paulo menciona sobre honra, mas Deus já tinha estabelecido esse princípio desde antes aqui, nem de Paulo sonhar em ter nascido, já havia esse princípio. E esse princípio é para nós continuarmos a praticar ele. Mas tudo bem, então eu sei que o princípio é estabelecido. Paulo reforça aqui na carta aos Romanos, não só Paulo, né, mas durante toda a Bíblia você vai ver como Deus ou os homens de Deus mencionam sobre honra. Então eu compreendi isso. Mas o que é a honra? Eu sei que Deus fala sobre honra, é um princípio. Eu sei que Paulo reforça, eu sei que os homens de Deus, que a Bíblia fala sobre honra, mas o que é a honra? Para simplificar, se você pegar o dicionário, ou se você der um Google, aí vai falar o que é honra. O que é honra? Honra é atribuir valor real a alguém, expressando isso por meio de palavras, ações, práticas de respeito, reconhecimento e cuidado baseados no amor de Deus. Eu vou repetir. Honra é atribuir valor real a alguém, expressando isso por meio de palavras, de ações e práticas de respeito, reconhecimento e cuidado, baseados no amor de Deus. Então esse é o primeiro aspecto da honra. Então quando eu falo que eu vou honrar alguém, esses atributos têm que estar dentro daquilo que eu falo. Se eu vou honrar, então eu tenho que praticar isso aqui. E em relação a outras pessoas, o que é honra? Honrar pessoas envolve respeitar a sua posição, expressando isso... Honrar pessoas envolve respeitar sua posição, autoridade e dignidade, demonstrando consideração
e reverência e valorização. Deu para compreender? Isso é honra. Então, quando fala essa pequena palavra honrar ou honra, todos esses atributos aqui estão dentro da qualidade de honra, ou do conceito de honra. Então, em resumo, quando eu falo que eu vou honrar alguém, ou quando eu honro alguém, eu faço através de palavras. Eu faço através de ações e de reconhecimento da posição de quem eu estou honrando. Ou seja, eu falo que eu vou honrar o Jefferson aqui. Eu vou honrar de que maneira? Através das minhas palavras, através das minhas ações, reconhecendo a posição do Jefferson. Isso é honra. Quando eu falo que eu vou honrar o Senhor, nós estávamos aqui cultuando, adorando, nós cantamos, grande é o Senhor, nós estamos honrando através de palavras, nós honramos através de ações, levantando as mãos, quando nós damos exemplo lá fora, com o nosso testemunho, estamos honrando ao Senhor, isso é honra. Agora, sabendo disso, sabendo que Paulo fala sobre honra, que a Bíblia fala sobre honra, que Deus estabeleceu esse princípio, e sabendo agora o que é honra, nós vamos nos aprofundar ainda mais sobre esse tema. Por quê, irmão? Porque a Bíblia ela tem inúmeros textos que falam de honra. Então, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver, Deus fala, honra teu pai e tua mãe, honra as autoridades, honra os iguais, honra o cônjuge. A Bíblia tem inúmeros textos. Mas o que Jesus fala sobre honra? Então eu peguei um texto, se você puder já abrir Mateus 10, 40. Nós vamos ler uma sequência de textos, onde o próprio Jesus, baseado nisso que eu ensinei sobre o que nós aprendemos sobre honra, o conceito de honra, que é as ações, as palavras, reconhecer como autoridade, nós vamos ver o que Jesus fala sobre esse tema, como Jesus nos ensina. Então, Mateus 10, 40, só para você se localizar aí, Jesus pega os 12 discípulos um pouco antes dele chegar a esse momento, e ele vai enviar os 12 discípulos num evangelismo ali, num primeiro evangelismo, vamos dizer assim. Ele envia os 12 discípulos, mas antes de enviar os 12 discípulos, ele deixa bem claro, olha, vocês não vão a todas as nações ainda. Vocês vão às ovelhas perdidas de Israel, que são os judeus. Então vocês vão levar a palavra e falar, né, do evangelho a esse povo, ao povo judeu. E aí ele dá algumas orientações. Orientações baseadas em como eles deveriam, os discípulos deveriam ser recebidos. E você vai ver que ele aplica e ensina sobre princípios de honra. Então Mateus 10, 40, olha o que Jesus fala. Quem vos recebe, ele está falando aqui dos discípulos. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Parece complicado, né? Quem vos recebe, recebe a mim. Mas vamos pausadamente falar. Ele fala primeiro para os discípulos. Lembrando que está enviando os discípulos para pregar o evangelho. Ele fala para os discípulos, quem vos recebe? Ou seja, a casa que vai receber vocês. Está recebendo quem? Está recebendo quem, igreja? Está recebendo a ele. Então quem recebe um discípulo numa casa, recebe o próprio Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe a quem enviou Jesus. E quem enviou Jesus? Deus Pai. Então Jesus basicamente está falando assim, resumindo. Vocês vão ser enviados, vocês estão sendo enviados, vocês vão entrar em algumas casas para falar do evangelho. E quem recebê-los, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, dentro da casa, está recebendo a quem me enviou, que é Deus. Agora um ponto importante aqui, Jesus está falando de receber, aí nós, na nossa mente, então, tudo bem, os judeus lá, que recebessem Jesus, os discípulos falassem, pode entrar, entra aqui, tudo bem, está honrando. Não se trata apenas disso. Quando Jesus fala sobre receber, não se trata apenas de receber para recepcionar, não se trata apenas de recebê-los e pronto.
mas de recebê-los na condição de filhos de Deus. Isso é honra. Lembra que a gente leu sobre o conceito de honra? É reconhecendo a posição. Então as pessoas, os judeus que fossem receber os discípulos, eles não estavam recebendo Pedro o pescador. Eles não estavam recebendo João o pescador. Não, eles estavam recebendo os cristãos, os discípulos de Jesus, filho de Deus. E automaticamente o que a palavra diz? Que se eles recebessem dessa maneira honrosa, eles estariam recebendo o próprio Deus. Esse é o conceito de honra. Quem aqui já recebeu, eu trouxe à memória, né, o meu tempo da ignorância. E os irmãos que estão sentados aí vão também começar a se lembrar. Eu me lembro que antes de eu me converter, então sempre tem aqueles irmãos que evangelizam, né? Evangelistas, sai para a rua, anda 2 e 3, ou 2 ou mais, e eles vão batendo de casa em casa, para pregar o evangelho e falar da palavra do Senhor. Quando a gente não é crente, irmão, é interessante quando você mora num bairro, aí o cachorro da vizinhança é interessante, né? O cachorro ele avisa um ao outro. Então quando começa aquela bateção de palma assim, o cachorro lá da esquina a 500 metros começa a latir, porque está batendo na casa dele. Aí o cachorro vizinho começa a latir também, aí fica todo cachorro da rua latindo. O que você faz? Você já pensa, tem alguém, deve ser vendedor. Aí o que você faz? Você sai na rua para ver. Quando você olha lá na esquina, você vê que não é um vendedor, você vê três pessoas com a Bíblia na mão. Quando você não é crente, o que você faz? Ih, lá vem os crentes. O cachorro avisou, o cachorro do vizinho avisou, os cachorros se comunicam. Aí qual que é a nossa conduta quando nós não somos cristãos? Irmão, fecha a porta, já avisa todo mundo da família, abaixa a TV, ou senão desliga o rádio. O cachorro parece que ele até sabe também que ele começa a ficar quieto. Então todo mundo, posição de não tem ninguém em casa, fomos viajar, só falta colocar o bilhete lá. E era essa a minha postura no meu tempo de ignorância. Que era fugir do crente. Aí quando ele chegava na porta da minha casa que ele batia, irmão, até o cachorro parecia ficar quieto. E era essa a nossa conduta, espero que não seja mais, depois que você aprender aqui. Mas irmãos, o que esses irmãos estavam fazendo quando eles saíam de porta em porta? Eles estavam fazendo justamente o que Jesus ordenou. Quem eram eles? Esses irmãos que saem, né, fazer a pregação do evangelho, o evangelismo. Eles estavam fazendo o que Jesus ordenou. Pregar o evangelho. E o que nós fazíamos? Deixávamos de receber com honra. Nós deixávamos de honrar. Porque o que o Senhor fala? Quando você recebe, na condição de filho de Deus, você está honrando a mim. A gente fechava a porta para Deus, sem ter a dimensão do que a gente estava fazendo. Portanto, hoje, irmão, quando você vê lá na esquina o cachorro já avisar que tem evangelista vindo, muda a postura. Se você já não mudou, muda. Oferece um copo d'água. Não precisa convidar muito para entrar não também, irmão. Porque tem crente que é abusado, né? Aí ele já quer o café, ele já quer sentar, e ele quer ensinar você a doutrina dele, da igreja dele, enfim. Mas quando se trata de pregar o evangelho onde Cristo é o centro, nós devemos honrá-los. E sabe por quê também? Porque hoje eu também me coloco na outra posição. Eu também já tive que sair e fazer evangelismo, e já recebi muita porta na cara. Quem aqui não, né? Quando a gente tem evangelismo de célula é um desafio. Já dá um frio na barriga. Né? Aquele povo que fecha a porta na cara da gente. Enfim, hoje nós estamos do outro lado. Então eles estavam cumprindo aquilo que Jesus ensinou. E nós devemos recebê-los com honra. Agora no 41, continuando no ensino 10:40, aí no 10:41 o Senhor fala assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá também o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. O mesmo princípio se aplica aqui. Ele está falando sobre receber, mas agora ele vai mais longe, ele fala, na qualidade de profeta. Veja como simplesmente não é receber na qualidade daquilo que a pessoa é. Talvez quando fala de profeta você pensa assim, nossa, é o profeta lá que tem a placa, Tiburcio, o profeta do monte, virá-me. Não é esse o profeta específico. Não é o The King of the Power lá.
né? Não. Quem pode ser o profeta nos tempos de hoje? O profeta e o justo nos dias de hoje representam aqueles que vivem e pregam a palavra. O profeta é aquele que prega muitas vezes, né, em cima de um púlpito, ou prega a palavra lá fora, ou tem um ministério profético. Esse é o profeta. Quem que é o justo nos dias de hoje? É aquele que, apesar de não estar num púlpito pregando, ou, né, não ser um líder de célula, estou dando exemplos aqui, mas é aquele que através da vida dele, da vida justa, ele reflete Cristo. Então, as pessoas olham para ele e veem o bom testemunho. Esse é o justo. E quando você recebe uma pessoa nessa qualidade, você está recebendo ao próprio Senhor e está honrando. Por exemplo, quem conhece o Dr. Tomás aqui, Capeleto? Me ajuda, gente. Quem conhece o Dr. Tomás? Que bom, eu pensei que vocês estavam morando em Jundiaí já. Dr. Tomás é o prefeito da cidade. Mas digamos ali que o Jefferson vai receber, o Dr. Tomás vem aqui hoje, entra na porta da igreja e fala assim: ô Jefferson, eu vou visitar a sua casa amanhã. Como que o Jefferson vai ficar? Não sei se o Jefferson gosta das posições políticas do Dr. Tomás ou não, mas isso é irrelevante. Mas como que o Jefferson vai ficar? Poxa, o Dr. Tomás vai na minha casa amanhã. Que horas? 10 horas. Quando é 7 horas da manhã, irmão, o Jefferson vai estar se organizando, ele vai receber o Dr. Tomás. Aí ele vai dar um jeito, vai arrumar, eu não sei, vai preparar a cadeira que ele senta, só ele senta. E ele fala: não, hoje é o Dr. Tomás, vai sentar aqui. Estou dando exemplos, é claro. Eu acho que o Jefferson não faria isso. Só a cadeira dele é dele. Mas enfim, 10 horas o Dr. Tomás ia chegar, mas o Jefferson 8 horas ia estar na porta lá esperando. Imagina a aglomeração na frente da casa do Jefferson. Mas por quê? Porque não é o Dr. Tomás que está indo na casa. É o excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Itatiba. Então uma coisa, por exemplo, o Tom vai na casa do Jefferson. Não desvalorizando o Tom ou menosprezando, não. É claro que a recepção é outra. E a gente precisa ter esse discernimento. Cada um é digno de honra. Mas existem também níveis de honra. Então é disso que o Senhor estava falando. Como eu dei o exemplo. Não estava recebendo Pedro, o pescador. Você vai receber Pedro, discípulo de Cristo. As pessoas iam receber Pedro, discípulo de Cristo, mais tarde, um apóstolo. Não iam receber Tiago, um simples pescador. Eles iam receber um discípulo de Cristo, que quando chegasse lá e tem autoridade de mudar as circunstâncias, trazer uma palavra, trazer cura. Então por isso que eles deveriam ser recebidos como tal, dignos de honra. Aí no verso 42... de Mateus 10, ele fala assim: qualquer que tiver dado um só, que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus continua reforçando aqui o que é dar um copo d'água. Ele está falando de cuidado, de zelo, só que agora ele está falando de um outro nível. Ele está falando assim sobre aqueles que são em nome de discípulos, mas ele fala sobre os pequenos. Os pequenos aqui pode se referir a discípulos ou seguidores de Jesus, incluindo aqueles que são considerados mais humildes, pobres ou marginalizados na sociedade. Então Jesus começou lá com Deus, Deus Pai, Deus Filho. Ele menciona depois os discípulos, aí ele fala dos profetas e dos justos. E agora ele já começa a falar de uma outra classe, que são os pequenos, talvez aqueles que não têm tanta envolvimento com o Evangelho, não tem tanto conhecimento ainda, não tem tanta prática no falar do Evangelho, mas são pequenos discípulos. Não tem tanta ênfase numa pregação, mas são pequenos discípulos. O que ele está falando? São dignos de honra também. Mas parou por aí, né? Acabou a honra. Não, tem mais.
Agora eu queria que você fosse lá em Mateus, continuasse em Mateus, na verdade, no capítulo 15, o verso 4. Aqui já é uma outra situação. Jesus, ele é, só para você se identificar, Jesus ele é confrontado, ou ele é abordado pelos fariseus ali, como sempre. Eles questionam algumas coisas com relação a ele. Eu não vou chegar no mérito de tudo isso, porque o intuito é falar sobre honra. Mas Jesus usa um termo, um mandamento, citado no Antigo Testamento, porque ele quer falar também, ele fala também sobre honrar pai e mãe. Olha o que ele fala aqui. Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Irmão, esquece essa parte aqui do certamente morrerá, tá? Não vai dar para explicar, mas não é esse o conceito nos dias de hoje, e não dá para explicar também, mas eu não quero confundir sua cabeça. Eu quero que você atente ao que ele diz: honra ao teu pai e tua mãe. Então outra classe que deve ser honrada é o pai e mãe. Hoje teu pai está aqui, honre ele e continue honrando. Se não honra, comece a praticar desde já. Mas o próprio Jesus menciona, e Jesus não só menciona, Jesus praticou, irmãos. Lembre-se, quem é Jesus? É o próprio Deus. E ele veio ao mundo em carne, e ele se sujeitou a Maria, sua mãe, e se sujeitou a José, seu pai. Então, se tem alguém que era exemplo de honrar pai e mãe, fora todos esses outros que eu mencionei aqui, é Jesus. E eu quero fazer um adendo aqui com relação principalmente aos pais, especificamente ainda nos dias de hoje, irmãos. Se tem alguém que é digno de honra da nossa parte, são nossos pais. E Jesus sabia muito bem disso. Quantas pressões Maria e José sofreram pelo peso da responsabilidade de serem pais de Jesus Cristo. Por onde eles tiveram que caminhar, tiveram que fugir. Quantos sonhos e projetos nossos pais abrem mão por conta de se dedicar a cada um de nós. Quantas lágrimas. Então eles são dignos de honra. E Jesus deixa bem claro isso e dá ênfase a isso. Então vai gravando aí, ó, quanta gente para honrar. Agora eu quero que você vá em Mateus 18:5, o último texto que eu quero ler. Agora acabou a honra, né? Honrando pai, mãe, autoridades, discípulos, Deus, Jesus, acabou, não tem mais ninguém. Olha o que ele fala em Mateus 18:5. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal qual como esse, a mim me recebe. Jesus ali está no momento de um diálogo com os discípulos nesse versículo. Os discípulos questionam ele com relação a algumas coisas. Jesus vê uma criança e ele puxa essa criança e fala assim, ó: qualquer um que receber, vou ler de novo, e qualquer que receber em meu nome um menino tal qual como esse que ele havia puxado, a mim me recebe. Ou seja, até uma criança é digna de honra. Nós devemos honrar até mesmo uma criança. Sabe, irmão, você que é líder de célula adulto, às vezes nós olhamos para o Ministério Kids e talvez você pense que não tem relevância alguma, ou talvez que lá embaixo as professoras só estão entretendo as crianças. Mas não, Jesus está falando aqui que elas são dignas de honra. Elas devem ser bem recebidas. No ministério, na célula adulto, nós sabemos, as crianças, por exemplo, elas não têm condição de levar o lanche kids. Elas não têm condição. E quem é líder de célula adulto sabe, o primeiro a comer é as crianças. Tem adulto que torce o nariz, porque não entendeu esse princípio. Irmão, quando uma criança está comendo ali, você está servindo o próprio Cristo. Ele está falando aqui que quando você recebe uma criança, nessa condição você está recebendo a Ele. Então você está servindo a Ele. Quando você dá carona para uma criança que não tem condições de ir, quando você leva embora na sua célula, você está colocando o Senhor dentro do teu carro. Amém?
Então trata bem as crianças, cuida bem das crianças, leva o lanche com orgulho, fala, isso aqui é para o Senhor, eu sei que eu estou servindo ao Senhor. Agora, repare que Jesus ele traz um ensino de como deve ser a conduta do cristão. E o próprio Jesus fez isso com as pessoas do seu convívio e ao seu redor. Ele respeitou, honrou as autoridades, os governantes, os seus pais, os discípulos e até os pequenos. Jesus honrava. E quando a gente vê isso, a gente nota que a honra ela não faz acepção de pessoas, acepção de classes. Desde Deus, que é o maior, até uma criança que é a mais pequena, dependente, vamos dizer assim, todos são dignos de honra. E é interessante que o maior também honra o menor, mas o menor deve honrar o maior. Ou seja, Deus também honra, Deus nos honra constantemente. Deus nos honra nos abençoando, Deus honra as crianças. Ou seja, desde lá de cima a honra que desce até embaixo, até o menor. Isso deve ser inverso também, desde as crianças até lá em cima, Deus, a honra deve ser estabelecida. É uma esfera, é um princípio que não para. Então a todo momento nós estamos honrando uns aos outros, desde o maior, que é o Senhor, até o menor. Mas infelizmente nos tempos de hoje está cada vez mais difícil aplicar esse princípio. Não é verdade? Você concorda comigo? Que cada dia mais, quanto mais o tempo se passa, fica mais raro a gente ver esse princípio da honra sendo aplicado no mundo de hoje. E por que que isso acontece? Eu resolvi pontuar algumas coisas que colaboram para que a honra não seja aplicada dentro do ambiente onde nós vivemos hoje, na sociedade em geral. Então por que que alguns, ou que para alguns é tão difícil honrar? Por que que para alguns é tão difícil aplicar o princípio da honra, o conceito da honra, ter atitudes que Jesus nos ensina a aplicar? Por que para alguns é tão difícil? Alguns motivos são, o primeiro é que, às vezes eles acham que as pessoas têm que merecer honra. Então você não honra, porque você acha que a pessoa tem que merecer honra. Isso não é verdade. Nós precisamos entender que honra não é simplesmente para quem merece. Honra é para quem Deus ordena que a gente honre. Então repete comigo assim, honra não é simplesmente para quem merece. Honra é para quem Deus ordena que honremos. Não sei se é honremos ou honramos agora, me pegou. Mas você entendeu. Porque realmente não é fácil. Talvez você se pergunta, como que eu vou honrar? Tudo bem, a palavra do Senhor diz que eu tenho que honrar as autoridades de pai e mãe, por exemplo. Mas você tem uma situação com seu pai que foi muito complicada. Seu pai nem convive, seu pai biológico nem conviveu com você. Aí passam-se anos, agora ele quer ser o pai. Como que eu honro um pai que talvez abusou de mim psicologicamente, fisicamente ou de qualquer maneira? Como que eu honro? Honrar, meu querido, não é você concordar com as situações ou fazer vista grossa para o que a pessoa fez para você. Honrar é o quê? Reconhecer que ele é uma autoridade sobre a sua vida. Tem muito mais a ver com reconhecimento também. Então tem tipo de pessoa, aí você se pergunta, tem como eu honrar? Tem. Como eu honro? Por exemplo, às vezes um governo que eu tenho que honrar a autoridade governamental, mas eu vejo um governo corrupto, como eu honro? Primeiro, reconhecendo que ele é autoridade. Não concordando com o que você vê de errado. Mas orando. Orando e abençoando. Orando sobre a vida, declarando, sabe? Como eu honro um pai ou uma mãe que fez tantas coisas erradas para mim? Perdoando. Perdoando e restaurando o relacionamento. Às vezes não dá, às vezes você não consegue, às vezes já passou, enfim. Né? Não quero entrar nessa questão agora. Mas só de você entender, liberar o perdão, reconhecer a autoridade, a hierarquia, e orando, você está honrando. É a sua maneira de honrar. Amém? Deu para entender? Então não é impossível. Mas não espere a pessoa merecer honra, irmãos.
Não espere seu patrão tirano. Às vezes você tem um patrão que você acha que é um tirano. Desculpa a palavra, né? Mas, enfim, eu tenho um patrão que é abusivo. Irmão, honra. Você não tem o que fazer. Você tem que honrar ou trocar de empresa. Mas enquanto você está debaixo daquela autoridade, a Bíblia diz, a palavra diz, é honra. Então ore, interceda, respeite como autoridade que é. Um outro aspecto que às vezes as pessoas não honram é, quem honra muitas vezes pode ter que se colocar numa posição inferior ao outro, reconhecer a autoridade. E honrar exige humildade de coração. Sabe, às vezes a autoridade que Deus delega sobre você, ela não é tão culta assim, tão intelectual como você é. Ela não tem um poder aquisitivo como você tem, ela é inferior a você nesse aspecto. Como é que eu vou honrar alguém nesse nível? Não sei. A palavra diz que você tem que honrar, ou melhor, eu sei. Mas a palavra diz que você tem que honrar. Você tem que honrar. Hoje em dia os jovens todos aí, a grande maioria tem faculdade. E nós que somos numa geração mais antiga aí, né? Da década de 80 para trás aí, vamos colocar nesse... Nós sabemos que os nossos pais, eles tiveram extremamente dificuldade para estudar, né? Por quê? Porque abandonavam, porque tinham que trabalhar. Hoje, o estudo está muito mais acessível, principalmente para os jovens. Os jovens, intelectualmente ou em conhecimento nesse aspecto, têm muito mais acesso do que os pais ou do que nós antes. Mas, irmão, deixa eu ensinar um negócio para você. Não é porque você é mais intelectual e conhecedor de certas coisas que os seus pais, que isso te dá o direito de querer ser superior a ele. Entenda uma coisa. Quando você chegar na tua casa, a tua mãe aprendeu o cardaço, e você aprendeu hoje que é cadarço. Quando você chegar em casa, deixa continuar sendo cardaço, tá? Não tenta abusar dela não e corrigir ela não, deixa o cardaço. Você entendeu? Então não tenta ser superior não, irmão. Respeite a autoridade, honra. Muitas vezes seu líder, ele vai ser alguém que não fala tão bem como você. Mas honra como autoridade. Não precisa lá ensinar a falar não, tá? Deixa ele do jeitinho dele, porque ele é discípulo do Senhor. E é autoridade estabelecida e delegada sobre a sua vida. E geralmente também confundem honra com bajulação, que são coisas totalmente diferentes, às vezes não honram. Irmão, o pastor Edmar, eu caminho com o pastor Edmar há algum tempo. Eu reconheço a autoridade e eu estabeleço esses princípios, um conceito de honra com relação a ele. Mas, irmão, você não vai ver eu abanando o pastor. Está com calor, pastor? Vou ficar abanando o senhor. Espera, o pastor Edmar está chegando, estende o tapete vermelho. Coloca aqui, a cadeira está confortável. Massagem. Não é isso, isso é bajulação. E deixa eu falar para você, quem está sendo bajulado sabe que está sendo bajulado e que não tem nada a ver com honra. E muita gente não honra por conta disso, acha que vai ter que ficar fazendo isso, bajulando. É diferente, honra é totalmente diferente. O conceito de honra é aquilo que nós aprendemos logo no começo da mensagem. Amém? Um outro fator também que pode evitar das pessoas honrarem, e o que eu acho que contribui muito, é o tipo de criação ou educação que as crianças e jovens de hoje estão tendo nos dias de hoje. Eu não sou contra, irmão. Porque o mundo evolui, os tempos passam, é fato, as coisas vão mudar junto. Mas como faz falta, né, o tipo de criação de antes? Hoje tem um tipo de educação, eu não sei, que eu nem assisto esses negócios, vou falar bem a verdade. É educação positiva que fala? É alguma coisa desse tipo. Eu sei que a minha educação foi aquela lá, e eu estou vivo hoje, nada contra se alguém aplica, irmão. Amém. Eu quero é que nós foquemos aqui no princípio da honra. Se a educação que você dá para o seu filho, você consegue fazer com que ele cumpra os princípios que a palavra ensina, amém, continue. Né, se é bênção para a sua vida. Mas eu fui ensinado diferente, o pessoal da década de 80 para trás também. Estamos vivos e estamos honrando aí em nome de Jesus, amém? Mas o tipo de educação de hoje, ela contribui sim, irmão. E não há como negar que há décadas atrás nós éramos muito mais cobrados em respeitar e honrar os mais velhos e a todo tipo de autoridade. A gente era cobrado, irmão. Quem lembra aí, eu vou falar algumas coisas aí, é uma nostalgia. A gente ia na escola, entrava dentro da escola, o que tinha? Honra o quê?
Honra a bandeira. A gente tinha que cantar o hino nacional e assim, irmão. Honra a bandeira. Hoje em dia tem gente pisoteando a bandeira do Brasil. Tem jovem que não sabe quantas estrelas tem na bandeira do Brasil. A gente tinha que contar, saber, tinha prova, falando sobre isso, explicando. Honra a bandeira, honra a pátria, honra os professores. Minha mãe às vezes ensinou, não tinha nem em casa, não tinha direito. Às vezes a gente vivia com o básico ali, mas de vez em quando eu tinha que levar uma maçã para a professora. Imagina uma maçã na minha mão, irmão, no meio do caminho, uma fome danada. Eu olhava aquela maçã, eu tinha que entregar para a professora, que para mim era um absurdo, uma professora ruim, que eu pensava que era ruim. E eu tinha que entregar, por quê? Honra. Outro dia eu estava dando aula no seminário pastoral, no seminário teológico, né? Aí tinha uma irmã, ela estava com coisa de maçã. Daí eu falei, nossa, eu gosto de maçã, né? E não é que a irmã na outra aula ela trouxe maçã para mim, trouxe 2 ainda, me honrou. Eu falei, a gente comentou, né, antigamente, olha, antigamente, estou falando antigamente, estou velho. Antes a gente tinha esse hábito. Eu falei para ela, da próxima, se puder, traz a melancia, né? Que é de acordo com o tamanho, brinquei com ela. Mas o que? A prática da honra. Hoje em dia, irmão, os alunos estão batendo nos professores, o pai vai lá e faz o quê? Entendeu? Por quê? Por conta da educação, dos princípios que nós fomos criados. As autoridades, irmão, polícia, não podia falar de polícia. Meu pai me ensinou o respeito com relação às autoridades, polícia. Aqui em Itatiba mesmo, quem é de Itatiba sabe, tinha um juiz de menor aí, esqueci o nome dele. Eu tinha um temor daquele homem, gente. Não podia fazer bagunça na escola. Vou levar lá você lá, acho que é Zé Maria. Não me lembro. Eu esqueci o nome dele. Mas eu tinha um temor, um respeito. Quando entrava os alunos, a diretora entrava dentro da sala de aula, a gente tinha que se levantar, não tinha boné na cabeça, sabe? Um monte de conceitos de honra que começaram a ser minados, a extirpados no meio da sociedade. E o que acontece? Isso vai acarretando que dentro do ambiente exterior, dentro da igreja, dentro da onde a gente convive, dentro do trabalho, dentro da sociedade, acaba sendo minado, acaba sendo abafado esses princípios. Por quê? Por conta do ensino. Quem é mais nostálgico também lembra como que nós tratávamos os nossos pais, tios, avós, quando tinha festas de aniversário, final de ano. Quem que sentava na mesa para comer na hora da comida? Eram os pais, os avós, os adultos. Nós, crianças, sentávamos onde? Onde desce? No chão. E a gente era feliz. E não sabia. A gente sentava no chão. Hoje em dia, irmão, ô Senhor, se você não tomar cuidado, a mesa é dominada, incapaz de esquecer lá fora, lá. Por isso que Jesus fala em Apocalipse, eis que bato a porta, desonrando o próprio dono da casa. Estão compreendendo como essa questão da educação e dos princípios? Só relembrando mais um ponto, né? Eu estava lembrando, quem aqui sabe da benção? Quem jovem aqui sabe da benção? Olha, 2, 3 jovens, 4 jovens levantavam. Tem gente que está levantando a mão aí, jovem, você não é jovem não. Jovem é de 18 para baixo. Por que eu estou falando isso? Eu tenho uma tia, eu tenho 12... Eu tenho, acho que se eu não me engano, 10 tias, por aí. Já morreram algumas, mas eu tenho algumas vivas ainda. Mas quando eu era criança, qual que era o nosso hábito, o ensino dos meus pais? É da benção. Agora você imagina, numa festa de família, 10 tias. Com 10 tias, junta mais 10 tios, que tudo casada. São 20 pessoas, mais minha avó. Faz o cálculo aí. E o que a gente tinha que fazer? Tinha que dar benção para todo mundo. Eu chegava na festa, benção tia, benção tia. E a gente saía beijando a mão de todo mundo. E aí meus primos, eram cerca de 20, 50 primos, sei lá. E era todo mundo dando uma benção, uma falta de higiene danada, que beijava a mão, o outro primo ia lá, beijava, e a gente pegava bactéria junto. Enfim, você entendeu? São conceitos que nós não temos mais hoje. Eu tento ensinar, o meu filho faz ao menos com a avó dele, eu tento ensinar.
ele resiste um pouco, né? Ele passa a dar um beijo mais ou menos, ou fala benção avó e atravessa a casa, né? Mas são princípios que foram perdidos ao decorrer do tempo, e muitas vezes, por conta do ensino que nós estamos dando aos nossos filhos, o princípio da honra está deixando de ser estabelecido lá fora, com o patrão, com os professores, porque honra é um princípio que se aprende em casa. Amém? Então, como praticar a honra? Já que se aprendeu tudo isso, sabe o que é honra, sabe que foi estabelecido pelo Senhor, sabe que Paulo reforça, a Bíblia reforça. Então, como que eu vou praticar a honra? Primeiro, irmão, é tendo revelação da palavra. E entendendo que honra é um princípio estabelecido pelo Senhor. Por quê, irmão? Eu posso ficar aqui falando durante 2, 3 horas, 4 horas, pode ter uma série de mensagens sobre honra. Mas se você não entender que é um princípio estabelecido pelo Senhor, por Deus, de nada adianta. Não adianta você praticar a honra porque eu estou falando para você praticar a honra. Não honre simplesmente porque alguém mandou você honrar. Honre porque você sabe que é bênção para a sua vida. E faça disso uma prática comum. Sabe, às vezes honrar é como tomar banho gelado no frio. Nesse frio aí, irmão, você sabe a dificuldade que é para tomar banho gelado. E o chuveiro é um elemento que eu acho que ele não foi criado por Deus, ou às vezes ele é possesso. Por quê? Você já entrou no chuveiro, você vai entrar no chuveiro, está aquele frio, e você vai, né, tomar banho, porque você tem que tomar banho, é igual honra, você tem que honrar. Aí você entra, você tira a roupa lá, que você não vai tomar banho de roupa, e aí você liga o chuveiro, ele é igual o cofre. Sabe aqueles cofres antigos que você tem que achar lá e vai girando para achar? Aí, irmão, você vai vir assim, se você passar um pouquinho assim, aí já esfria. Aí você volta ele, né? Aí você vai achando. E qual que é o segredo do chuveiro? Você olha a lâmpada, né? Se a lâmpada começar a fraquejar assim, ali é o ponto. Aí a lâmpada começou a piscar assim, aí pode entrar no chuveiro. Você entra no chuveiro, beleza. Aí você abre o cofre, entrou, tá um gelo, aí você entra, tá quentinho. Tem chuveiro que tem aquela gota do capiroto, né, que ela cai bem no meio assim, gelada. Sempre tem um chuveiro que tem isso. Cai a gota gelada ali. É verdade. Quando não, né, que tem aquele chuveiro que tem a família, quando tá bem gostoso, aí o disjuntor cai. Aí você grita, ei, quem está tomando banho junto? Enfim, honrar é isso às vezes. Começa meio difícil, só que quando você entra, irmão, você não queria entrar, e quando você entra, o que você quer fazer? Você quer ficar, porque tá bom, porque tá gostoso, tá prazeroso. Honrar é isso. No começo, às vezes você não tem a prática, você não quer, mas é necessário, porque você tem que praticar. E quando você começa a viver debaixo desse princípio, ser uma constante de Deus dentro da sua vida, você vai ver que o ambiente muda. Aquele patrão que você reclamava tanto, você muda o ambiente através do princípio da honra, com relação aos seus pais, à sua família, você muda o ambiente. E o que você quer fazer agora? Você quer permanecer debaixo desse princípio. Amém? Outra maneira de praticar a honra é reconhecer a importância de pessoas na sua vida. Observe o tratamento de Jesus com todos do seu ciclo e pratique o mesmo. Sabe, veja quantas pessoas Deus colocou no meu e no seu caminho, desde quando nós nascemos até os dias de hoje, pessoas fundamentais para o nosso crescimento e que foram importantes nas nossas vidas. Os nossos pais, que é o ensino que nós temos que honrar. Nossos avós, autoridades, os nossos irmãos biológicos foram bênção na nossa vida, foram importantes. Os nossos professores durante o nosso ciclo de crescimento. Os nossos patrões, às vezes apesar de ser ruim, obedecer, mas o que a gente não aprendeu, ou o que a gente não quis respeitar nossos pais, quando chega a nossa vida adulta, a gente tem que obedecer patrão. Então foram fundamentais para nós. E quando você se torna um empresário, dono de uma empresa, você vai saber ter a dimensão da importância de respeitar um patrão. As nossas autoridades, os governantes.
E não posso esquecer e dar ênfase aos nossos pais espirituais, aqueles que agregam na nossa vida espiritual, aqueles que nos auxiliam em meio às dificuldades, aqueles que oraram junto conosco, aqueles que pegam na nossa mão quando nós estamos em dificuldade. Olha a importância e olha a quantidade de pessoas que Deus colocou em meio ao nosso caminho desde quando nós nascemos e que nós devemos praticar a honra. Não falta mais alguém? Falta. Os nossos filhos. Irmão, quando eu não tinha filho, eu era uma pessoa. Quando eu tive filho, não o Geraldinho, o Teodoro, mas o Yuri, o mais velho, eu tive que crescer, amadurecer. Mudou alguns conceitos na minha vida. Então eu tive que aprender também a honrá-lo, porque ele me ajudou a amadurecer, ele me ajudou no meu crescimento como homem. Então eu honro ele. Eu honro o meu filho pequeno, que é o Teodoro. Por quê? Porque também me ajudou a amadurecer, um outro nível, num outro momento da minha vida. Então eu tenho que honrar sim. Outra maneira de praticar a honra e uma das maiores formas também que eu diria, é você honrar alguém quando ela não está presente. Que eu posso honrar o Jefferson aqui com palavras e falar o quanto ele é importante na minha vida, né? Eu posso fazer isso. Mas quando ele não está presente, é que eu manifesto essa honra de uma maneira expressiva. Quando ninguém está vendo, sabe? Eu tenho um compromisso com os irmãos aqui. Então eu posso ter uma conduta, uma postura aqui, mas lá fora, os irmãos não estão vendo a minha postura e a minha conduta. Mas o Senhor está. Deus está vendo. Então eu tenho que honrar os irmãos a cada passo que eu dou. Dentro do meu trabalho eu falo que eu sou cristão, então eu tenho que corresponder àquilo que eu falo que eu sou. Como que eu honro a minha esposa? A todo momento nós homens, nós somos bombardeados aí, tanto por visões do capiroto aí, que tem mulher que se veste que só Jesus, né? Lá no mundo lá fora, com sites em internet. Às vezes até os irmãos mais bonitinhos aí recebem uma cantadinha de leve. Como é que você responde a isso, irmão? Como é que eu honro minha esposa? Eu levanto esse dedo aqui. Eu levanto aqui e mostro aqui, ó. Aqui já tem dono. Coraçãozinho aqui já tem dono. Cada um responde. Isso é honra. Às vezes a esposa não precisa nem saber. Não saber que você está flertando. Não é isso não, hein, gente? Fulano, eu não preciso ficar contando para minha esposa toda hora. Olha, hoje eu te honrei. Olha, hoje... Não. Mas quando ela não está vendo é que eu honro mais ainda. Como que eu honro o meu pastor? Existe um nível de confiança com relação à minha pessoa, entre nós como equipe. Então lá fora eu protejo. Né? Nós honrávamos nossos pais quando criança e nem percebia, né? A nossa maneira. Por exemplo, quando a gente era criança, tinha uma regra, né? Na brincadeira. Qual que era a regra? Pode falar mal de todo mundo. Pode me xingar de todo nome, de palavrão. A gente não era crente. Mas o que não podia? Deixa o pai e a mãe fora. Se falasse do pai e da mãe, o pau comia. Não é verdade? A gente estava honrando sem saber. A gente estava protegendo ali, zelando pelo nosso pai e nossa mãe. Olha que bobeira, besteira, né? Que a gente achava que... Mas enfim, aí chegava em casa e desrespeitava o pai e a mãe. Mas vê que por dentro ali já existia algo dentro de nós, que esse princípio já ardia no nosso coração. E a gente deve continuar fazendo isso. Honre a todos, mas principalmente os de casa. E aqueles que você tem um vínculo mais próximo, pois tendemos a ser mais frios com essas pessoas por conta do convívio. E é natural. Dentro de casa ou dentro do ambiente onde nós temos mais convívio, é onde menos nós honramos. Porque gera um vínculo a tal ponto, eu volto a falar da criação. O que tem acontecido hoje em dia? Os pais, eles têm 2 pontos na criação dos filhos. Hoje, eles estão criando os filhos geralmente também numa fase da vida como amigo, principalmente na adolescência, na pré-adolescência.
Os pais começam a criar o filho como amigo. E o que acontece, e é perigosíssimo isso, a gente precisa encontrar o equilíbrio. O jovem adolescente, ele está passando por uma transição, e quando você começa a tratar ele como amigo, ele já acha que ele pode responder a você como amigo também, como ele faz com os amigos dele. Por quê? Por conta do vínculo, da intimidade, do relacionamento. Então é a hora que ele solta às vezes você não sabe de nada. Né? Quem é pai de adolescente sabe disso. Deixa eu ensinar uma coisa para você, jovem. Presta atenção aqui, olha para mim aqui. Deixa eu ensinar uma coisa para você. O teu pai, ele te cria como amigo, porque ele quer criar um ambiente melhor para você crescer. E que você seja uma referência para ele. Presta atenção no que eu vou falar. Mas não deixe que a amizade que teu pai e tua mãe têm com você venha primeiro do que a autoridade que ele é sobre você. Está prestando atenção? A amizade que o teu pai e tua mãe têm com você não vem primeiro do que a autoridade que eles são sobre você. Então não é porque o teu pai te deu uma liberdade, a tua mãe te deu uma liberdade, que hoje você tem o direito de se expressar ou de falar com ele a maneira com que você fala com seus amigos. Porque ele continua sendo a sua autoridade antes de ser seu amigo. Porque se ele não for seu amigo, você vai reclamar que seu pai meu pai, minha mãe é muito bruta, eles não me entendem. Então a gente procura criar um ambiente para que os filhos possam se expressar melhor, compartilhar as suas dores da adolescência. Aí o filho já acha que já pode falar de qualquer maneira com o pai. Não cometa esse ato. Honre ele dentro de casa, mesmo ele sendo seu amigo e te dando uma liberdade. Lembra que a autoridade vem primeiro do que a amizade. Então continue honrando dentro de casa. Marido, honre suas esposas dentro de casa. Casamento com 1 mês é um jeito, né? 1 ano depois o casal volta na igreja. Aí você vai ver como que está a situação. Já está chamando disso, daquilo. Por quê? Porque a liberdade extrapolou. Ultrapassou aquela linha tênue da autoridade para a amizade. E isso é em vários setores, irmão. Não é porque o teu patrão te chamou para almoçar com ele, um dia na casa dele, que ele está te dando a liberdade para você falar para ele como que ele administra a empresa dele. Não é porque eu tenho uma liberdade ou um convívio com o pastor Edmar, que eu tenho o direito de agora tratar ele como um qualquer. Também convivo com o pastor Ricardo aí há cerca de 13, 14 anos. Mas a amizade que eu tenho com ele hoje não ultrapassa a autoridade que ele tem sobre mim. E nem sobre a minha esposa. Amém? Quando a gente pratica isso, primeiro, isso vai ser bênção para nossas vidas. E isso vai evitar muitas coisas que acontecem. Se todo mundo praticasse isso e compreendesse e mudasse essa chavinha, ia mudar muita coisa de errado que acontece em meio à sociedade. Amém? E o principal é não desonre, irmão. Não desonre. Porque você pode buscar todas as desculpas possíveis para não honrar alguém. Mas você nunca vai ter uma justificativa para desonrar. Você pode buscar todos os argumentos e falar assim, eu não honro por conta disso, eu não honro por conta disso, eu não honro. Mas nunca você vai ter uma justificativa ou uma motivação para desonrar. Diante de Deus, não. Você nunca vai encontrar, Deus não vai falar para você, não, pode desonrar. Para honrar, você pode inventar um monte de desculpa para o Senhor, mas para desonrar, não. E eu queria encerrar, se a banda puder subir. O oposto de honra é desonra. E como eu mencionei no início do texto, a desonra atrai maldição, mas a honra atrai bênção. E enquanto nós aplicarmos o princípio da honra dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, como igreja, com os irmãos que são igual, com as crianças, com os pastores que são autoridade, com os pais, quando a gente estabelece esse princípio dentro da nossa vida, as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Nós vamos colher frutos da honra, dentro do ambiente onde nós vivemos, dentro do trabalho, como igreja, dentro do nosso ministério, nós vamos colher frutos. E toda autoridade é levantada por Deus. Então toda vez que você
for honrar alguém, mesmo que ela não tenha os atributos que você espera, mesmo que ela não supra às vezes as necessidades que você espera, lembre-se, ela foi levantada por Deus. Ela foi colocada ali como autoridade sobre você, levantada pelo Senhor. Então honre. Honre, pratique o princípio da honra. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? E eu concluo essa mensagem falando e orientando: honre as pessoas ao seu redor. E faça disso uma prática comum na sua vida, pois a honra é uma semeadura a honra é uma semeadura que tem poder de mudar ambientes e circunstâncias. Quero declarar sobre sua vida que hoje Deus está abrindo nossa mente a coisas tão simples, ou às vezes atitudes que nós cometíamos e passavam imperceptíveis. E às vezes nós estamos colhendo frutos que nós não percebemos, que nós não queríamos colher, muito pela falta de honra, ou muito por deixar de honrar. Às vezes você está vivendo desonra dentro da tua casa, ou não está sendo honrado. Muitas vezes porque você também não ensinou os princípios. Então honre, pratique honra, em nome de Jesus. Amém?